Eu sou Eretusa Gugel E eu sou o Lucas Maciel. e você está ouvindo o TCC 360 Podcast, o único podcast que ajuda você a aprovar o seu TCC. No episódio de hoje, nós vamos abordar o tema da revisão textual como uma das etapas basilares na elaboração do seu TCC. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, um tema super importante que gera muitas dúvidas, muitas preocupações e realmente muitos problemas na hora da avaliação do candidato. Essa é uma das questões mais colocadas pelos meus seguidores do Instagram, que é o que revisar no TCC. E, claro, é uma dúvida que muita gente tem sobre o que fazer na etapa final do trabalho, e eu entendo que muitos estudantes se sentem angustiados de ter que submeter o trabalho à revisão e que nessa revisão haja algumas modificações que precisam ser feitas no trabalho. E muitos deles se sentem inseguros e às vezes até meio que agredidos no que foi elaborado no trabalho. Então, é por isso que é importante abordar a questão da revisão textual como uma etapa basilar na elaboração do TCC. Você concorda que todo TCC precisa ser submetido a uma revisão textual? Com certeza. E aí eu vou voltar àquilo que você falou, né? Que assim, o estudante, né? Ele muitas vezes se sente agredido nas correções propostas. Eu acho que existem vários tipos de revisões. Existe a revisão que o próprio aluno faz no texto dele, mas para ele conseguir fazer uma revisão primeira, que nunca vai ser suficiente, ele precisa dar um tempo. Então não adianta ele achar que ele terminou de escrever lá o que ele queria 9 horas da noite e agora 9 horas ele vai começar a revisar. Não adianta. Ele precisa de um tempo de descanso mental para que ele consiga fazer uma primeira revisão dele e inclusive ver aspectos que são até claros, um erro de digitação, uma concordância muito claramente equivocada. Hoje, né, os mecanismos de texto, como o Word, por exemplo, eles já indicam vários erros e, em geral, o Word tem razão. Nem sempre, né? Mas talvez as pessoas estejam com a cabeça lá de quando o Word foi lançado, que ele não era ainda tão bom, mas hoje essas ferramentas de texto, eles trazem boas revisões, boas sugestões, e às vezes está lá grifado e o próprio aluno não vê. Além disso, às vezes, nem sempre, né? Mas às vezes o próprio orientador já traz revisões para aquele aluno. E ele já vai marcando pontos que estão errados, que estão equivocados. E o aluno deve observar e pensar o seguinte: ele está, por exemplo, fazendo a graduação. Aquele profissional, aquele professor, ele tem mais contato com o texto. Então, ele provavelmente está indicando algo que realmente deva ser revisado. Então, você pega, por exemplo, uma realidade que eu estou vivendo nesse momento da vida acadêmica, né? Então, nós estamos em processo seletivo de mestrado e doutorado. Você pega inúmeros projetos de mestrado e doutorado que não passaram por uma revisão. E aí você vê inúmeros erros que depõem contra um candidato que pretende entrar no mestrado e no doutorado. Ele poderia ter passado esse texto por um profissional para fazer a revisão. Aí entra outra questão, que é a questão de que muita gente acha que eu não vou gastar esse dinheiro como se fosse um desperdício. Não é um desperdício, é um investimento. E o próprio aí, voltando, né? Então tem a revisão do próprio candidato, né? Do aluno de graduação, tem a revisão do orientador e tem, claro, a revisão do profissional. E essa revisão do profissional, para mim, é imprescindível. Porque ele vai olhar para o seu texto de uma maneira muito diferente, ele tem já conhecimento, ele tem conhecimento de normas gramaticais, sintáticas, de texto, para saber, por exemplo, se falta coesão, coerência. Se ele for de outra área, melhor ainda, porque ele vai conseguir ver obscuridades no seu texto, pontos que não estão claros. Se não está claro para o revisor, não vai estar claro para a banca. E
em geral, ele tem conhecimento das normas, por exemplo, da ABNT ou de outros sistemas de normas. Então, para mim, é imprescindível passar por uma revisão. E o candidato, seja um graduando, mestrando, doutorando, eu não estou excluindo aqui nenhuma nível de estudo, que, por exemplo, você vai ler muitas teses, né, participar de bancas, e há inúmeros erros. Isso vai depondo contra aquele doutorando, aquele mestrando, porque você vai lendo o texto, é um texto longo, e ali erro, 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 erro. Então você fala, gente, difícil, né? Então eu acho sempre necessário aquele autor, naquele momento, passar por uma revisão. E, inclusive, é interessante notar, né, Letusa, que mesmo nós que já fizemos graduação, mestrado, doutorado, quando você vai publicar um texto, um livro, por exemplo, a coisa que você mais quer é passar por uma revisão, porque quando o outro olha o seu texto, ele consegue ver coisas que você mesmo não havia visto. E isso também é um problema sério hoje, né? Porque às vezes tem algumas editoras que não fazem aquela revisão tão adequada. Então você pega um texto e você já publicado e ainda há problemas de revisão. Então imagina um texto publicado que está lá à venda e que ainda tem problemas de revisão, e de autores que já publicaram inúmeros livros. Agora, aí está o graduando no primeiro texto mais longo, provavelmente da vida dele, né, que é o TCC, a monografia de conclusão de curso, quando é esse texto mais longo, esse gênero textual discursivo mais longo, e ele acha que ele não precisa da revisão. Não, gente, a revisão é imprescindível. Eu sempre falo para os meus alunos, meus orientandos, você já deve ir se organizando para poder ter o dinheiro para pagar uma revisão adequada. Lembrando que o revisor não faz revisão de um dia para o outro. Então você tem que se organizar também no tempo para conseguir enviar o seu texto para que o revisor tenha tempo para fazer uma revisão adequada. Eu penso assim. O que você acha, Letusa? Então, eu acredito que o ato de submeter o seu próprio texto a uma revisão, a um olhar de outra pessoa, é uma atitude de humildade. Acima de qualquer coisa, é uma atitude de humildade, porque você vai saber que o seu texto não é perfeito. E, claro, quanto mais experiente na área textual você mais tendência você tem a ter essa humildade, a saber que realmente o seu texto precisa ser submetido a uma revisão. E foi exatamente o que você colocou anteriormente. Mesmo que sejamos formados na área de linguagem, de letras e com pós-graduações, nós fazemos questão de submeter os nossos textos a um revisor. Por quê? Porque esse olhar do outro é uma etapa da produção do texto. Não é algo que você faz extra o texto, faz parte da etapa da produção do texto. E eu diria mais, para que o processo de escrita e reescrita de um texto seja eficiente, precisa dessa revisão e precisa do olhar de outra pessoa para que esse texto não seja submetido somente a um olhar, por muito profissional que você seja, por muito bom que você seja, essa ilusão de que nós vamos produzir um texto perfeito é uma ideia romântica, não existe texto perfeito. Mesmo os textos que estão publicados, como você bem colocou, são textos que às vezes passam falhas de ortografia e outras falhas de estrutura, etc. Não são textos perfeitos, claro. Quanto mais olhar nós tenhamos treinado a respeito do texto, mais nós vamos ver essas falhas. Quanto menos nós vamos ver essas falhas. Mas isso não quer dizer que o texto é perfeito. Eu sempre gosto de comentar que o texto perfeito é aquele que não foi submetido a um olhar de um revisor. Por quê? Qual é o papel do revisor? Procurar falhas no texto. E se eu estou com esse objetivo de procurar falhas, eu vou encontrar falhas. Seja ela qual for, eu vou encontrar. Então, aqui no início desse podcast de hoje, desse episódio, eu acho que é bem importante deixar frisado que a revisão textual é uma etapa básica, é uma etapa basilar
na escrita e reescrita textual. E para que é que ela serve? Ela vai funcionar como uma forma de evitar que passem falhas no texto e, por conseguinte, que esse texto, o resultado final desse texto seja o melhor possível. Não é que vai ser perfeito. Então, essa ilusão de trabalhar com ideia de que o texto está perfeito, eu não gosto de trabalhar com essa ideia, mas que é a melhor versão final. Dentro das condições que nós tivemos para produzir, é a melhor versão final. Então, sempre trabalhar com essa perspectiva de produzir uma versão final. E aí, Lucas, eu gosto sempre de, claro, como uma profissional da área de linguagem e da área de letras, eu gosto sempre de ver o significado das palavras, a etimologia das palavras, etc. E aí, quando nós vamos abordar a questão do conceito de revisão, nós vamos ver que revisar, colocado lá no dicionário, de uma forma dicionarizada, é a ação de revisar. Não é? E aí, se você for procurar essa questão do que é essa ação de revisar, é justamente ter essa atenção, esse cuidado e esse esmero com o texto de aperfeiçoá-lo, de sair o melhor possível, a melhor versão final. E aí, claro, dentro desse conceito de revisão vem a questão do corrigir, que é apontar erros. Então, corrigir seria apontar erros. Revisar ainda é um conceito um pouco mais amplo, mas corrigir diretamente é apontar erros. E eu prefiro trabalhar com um conceito que nós chamamos de edição, e daí vem a palavra editora, editorar, etc. Por quê? Porque a edição é organizar, é adaptar o texto, modificar o texto, melhorar. Então, quando nós trabalhamos, é claro, quando nós trabalhamos com o conceito de corrigir, que é apontar erros, ele se torna mais agressivo. Mas quando nós trabalhamos com o conceito de editar, que é melhorar, modificar um documento, adaptar um texto, organizar melhor, nós vamos ter melhores resultados. Então, eu gosto sempre de trabalhar com o conceito de editar. Nós não estamos corrigindo, apontando erros, mas sim editando o texto, tratando de formular o texto, deixá-lo melhor. Porque, claro, até o próprio conceito corrigir, apontar erros, ele é mais agressivo. Mas quando eu mudo para editar, ele se torna colaborativo, né? Uma espécie de colaboração na melhoria da versão final do texto. Então, dentro dessa questão do conceito de revisão e do que nós temos que ter cuidado a partir do próprio conceito, o que é que você sugere, Lucas? Então, Eretus, eu vou, antes de responder a sua pergunta diretamente, eu vou voltar ainda para um ponto anterior, né? Que eu acabei me esquecendo. Nós falamos aí desse papel, por exemplo, do orientador, mas lembrando, como você mesmo colocou, nós dois somos profissionais da linguagem, nós temos formação em letras, mestrado e doutorado na área de linguagem. Então, nós temos um olhar diferenciado para o texto. E assim, quando nós recebemos um texto de um orientando, por exemplo, nós temos mais capacidade técnica, porque essa é a nossa formação, de olhar para aspectos de grafia, de estruturação sintática, de questões textuais, como coerência, coesão, sequência, e questões mais discursivas, como a clareza de ideias e até mesmo das próprias normas, como por exemplo da norma da ABNT. Agora, muitos estudantes vão ser orientados nas suas áreas, obviamente, por profissionais que não têm essa formação. Então você pega, de repente, por exemplo, um profissional do campo da biologia, um profissional do campo do direito, um profissional do campo da psicologia, da engenharia, da medicina. E o que acontece? Por vezes, eu estou relatando algo que eu vivenciei, às vezes um profissional dessas áreas, ele até acredita que ele conhece as questões textuais, que ele conhece as questões da ABNT, e ele até propõe algumas revisões para aquele estudante. Mas, pelo menos na prática que eu observo, isso não é suficiente. Então, o que eu observo? Às vezes a pessoa ela acredita, porque eu já testemunhei, por exemplo, defesas de TCC em outras áreas,
que um professor falava para o aluno corrigir algo, mas aquilo não estava, por exemplo, errado, porque não estava fora da norma da ABNT. Por outro lado, havia inúmeras questões de formatação da ABNT e de questões textuais e mais específicas, gráficas, por exemplo, que passaram e ninguém comentou. Então, ir a um profissional é imprescindível do meu ponto de vista. E realmente tem essa questão, como você bem colocou, de mas aí eu fico com receio de mandar o meu texto e ele vir todo corrigido. Olha, é justamente para isso que você está procurando um profissional. É melhor que ele te aponte questões que você deve melhorar do que essas questões serem lá apontadas na defesa. E até te digo mais, também uma questão prática, né? O que eu percebo nessas outras áreas que não a nossa, né, Eletusa? Muitas vezes no agradecimento, nos agradecimentos que estão lá na monografia de conclusão de curso, eu sempre recomendava para os meus colegas de outras áreas, coloque no agradecimento assim: agradeço a fulano de tal por ter realizado a revisão do meu TCC. Porque aí o profissional da outra área, por exemplo, o profissional da psicologia, ele vai ler o agradecimento e vai pensar, bom, esse texto já foi revisado. E até o olhar dele, ele vai falar, será que isso que eu acho que está errado, está errado? Porque mesmo esse profissional, muitas vezes, ele tem a impressão de que algo está errado e não está. Ou que aquilo está certo e está errado. Então, eu acho que traz uma autoridade. E às vezes o aluno ele não quer colocar aquilo, por exemplo, mas vamos ver que eu passei meu texto por revisão. Qual o problema? Os textos editados, publicados, eles passam por revisão, por corpo editorial. Às vezes tem 3 revisores, tem 2 editores, tem o diagramador. Então, tem inúmeros profissionais que vão lidar com o objeto texto e você acha que você que está entregando uma monografia de conclusão de curso não pode recorrer a um profissional? Então, fica também essa dica. Coloque no agradecimento. Agradeço a tananã, fulano de tal, pela revisão. Porque eu já fiz revisões, né, para outros colegas de outras áreas, e eu sempre falava, coloca no agradecimento. Além de ser um reconhecimento do trabalho do profissional, é um modo também de levar ao conhecimento da banca que aquele trabalho já passou por uma revisão. Para que aquele profissional pense, olha, será que aquilo que eu estou imaginando, porque as normas da BNT, elas são atualizadas constantemente. Às vezes tem um professor que está lá há anos na academia e, como qualquer ser humano, ele tem algumas questões de linguagem que ele acredita que está certo, que estão certas, mas não estão. E aí ele quer corrigir o que está correto. Então, enfim, eu acho que isso é um ponto aí. Mas vamos para a questão do revisar, corrigir, editorar. Eu concordo plenamente. O termo corrigir ele é muito marcado, eu acho que pela questão escolar. Então, você escrevia, vinha o professor e corrigia. E isso, a depender do modo como isso foi feito, nas questões emocionais mesmo, aquilo é uma coisa que chega a ser mesmo até uma agressão para quem sofre aquela correção, porque muitas vezes o docente ele não entende que faz parte do papel dele mesmo conduzir aquele aprendiz, e que é esperado que o aprendiz ainda não tenha determinados conhecimentos. Mas às vezes o docente ele vai fazer essa correção humilhando aquele aluno. Então isso gera já naquela pessoa um ressentimento de tal maneira que só de pensar em que alguém vai me corrigir, ele já se defende, não quer passar pela revisão, não quer passar pela correção. A revisão ela é muito mais do que uma correção. Não é só apontar erros, é trazer sugestões. Por exemplo, às vezes você tem um texto, determinados parágrafos lá, que não há tantos erros, ou não há mesmo erros do ponto de vista da gramática e da textualidade. Mas aqueles parágrafos, por exemplo, podem não estar somando em nada para o desenvolvimento do seu TCC. Na verdade, isso é muito comum no TCC. Claro, obviamente, porque a pessoa ainda está aprendendo, né, a escrita acadêmica. Então, às vezes, ela começa a rememorar a questão, sempre eu brinco, né, da Grécia Antiga.
Então ela começa na Grécia Antiga, e aí o homem se desenvolveu, aí ele passa pela Idade Média, pela Idade Moderna, até chegar hoje. E às vezes todo esse percurso histórico não é necessário para a questão. Às vezes é, mas muitas vezes não é. Ou ele vai falar de um tema, por exemplo, da psicologia. E aí ele começa a rememorar questões filosóficas da psicologia do século não sei qual para chegar no hoje. Enfim. Então, às vezes, o profissional vai falar, olha, pondere se ali é necessário. Às vezes, também, o profissional da revisão, o que ele vê? O texto, né, no caso da monografia de conclusão de curso, muitas vezes ele é escrito ao longo de um tempo. E ele vem, às vezes, do pré-projeto, do projeto de pesquisa. Às vezes o aluno traz textos de um artigo que ele já escreveu ou está escrevendo. Então, por exemplo, o aluno está lá escrevendo, ele está escrevendo a monografia, e ele fala assim, neste projeto de pesquisa, ali não é mais o projeto de pesquisa, ali é a monografia. Mas ele deixou essa marca. E porque ele está tão interessado, tão mentalmente concentrado em realizar o trabalho de escrever uma monografia, que é um trabalho intelectual realmente cansativo, extenso e que demanda muito esforço cognitivo, que ele deixou. E o revisor ele vai conseguir ver. Não é bom você entregar o seu texto para alguém que fala assim, olha, que você está falando que você vai fazer, mas você já fez. Você está falando de projeto de pesquisa, mas aqui já não é mais projeto de pesquisa, é a própria monografia. Enfim, então o revisor ele não é só aquele que vai apontar erros. Mas ainda mais interessante, eu acredito, Eretusa, é essa questão de olhar para o objeto, o texto, como algo que vai passar por um processo de edição. E essa Exato. edição é olhar, por exemplo, para aspectos que às vezes as pessoas consideram pouco relevantes, mas não são. Será que a mancha do texto, o texto ele está nos padrões, ele está legível, ele está bem distribuído e outras várias questões que no processo de edição nós observamos. Aquele modo como você fala, o seu estilo está adequado para o seu público, você tem clareza de quem é o seu público, de quem vai ler aquele trabalho, enfim, da extensão do trabalho, o olhar do editor ele é muito mais amplo do que apenas apontar erros. É assim que eu vejo, Letusa. Assim, sempre que nós colocarmos mais, usarmos mais esse verbo editar, nós vamos compreender a revisão do texto como um processo colaborativo de melhoria do texto. Então, não é como alguém que vem destruir o seu texto ou mostrar somente erros no seu texto, mas sim uma pessoa que colaborativamente vai ajudá-lo a melhorar o texto. E claro, como você bem coloca, é necessário que um profissional da área, experimentado na área, faça essa revisão, porque tudo bem, nós temos, por exemplo, um profissional da psicologia que ele pode ter conhecimento textual, ele tem prática textual, mas ele não tem formação na área textual. E eu sempre costumo falar para os meus alunos, imaginemos que todo o conhecimento de gramática e de texto fosse esgotado no ensino médio. O que nós estaríamos fazendo numa faculdade de letras durante 4 anos, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Não é? Então, com certeza existem mais conhecimentos do que aqueles que são esgotados no ensino médio, e esse profissional da área de linguagem, da área de revisão, ele vai ter acesso a esse conhecimento e, consequentemente, vai ter um olhar mais treinado e vai conseguir ver coisas que outro profissional, por mais que tenha experiência textual, não consiga lidar. Então, quando nós passamos a ver a revisão textual como uma etapa da produção textual, nós vamos compreender que ela é fundamental, ela forma parte do processo de escrita e reescrita, e não como algo, um luxo, algo que eu vou agregar, ou algo desnecessário, porque é uma etapa mais. Digamos que é uma das últimas etapas, mas é uma etapa da escrita e reescrita do texto. E aí, quando nós colocamos isso, podemos chegar à questão, para que serve uma revisão? A revisão ela não serve só para apontar erros. Sim, vai apontar falhas no texto, mas esse não é o objetivo final da revisão.
porque a função da revisão é realizar melhorias no texto. E essa melhoria ela vai servir para evitar deslizes, e deslizes, como você bem colocou, em vários campos da linguagem, como, por exemplo, na estrutura global do texto, deslizes na microestrutura do texto e deslizes na macroestrutura do texto. Então, essa visão de global, de microestrutura, de macroestrutura, são visões que são construídas ao longo da formação de um profissional de revisão textual, realmente. E aí, quando nós passamos a compreender a revisão como uma etapa do processo da escrita e da reescrita, e como um processo colaborativo que vai me ajudar a melhorar o meu texto, eu vou perder esse receio de submeter meu texto a uma revisão. E eu vou perder esse receio de que sejam apontadas falhas ou deslizes no texto. Por quê? Porque a revisão é justamente para isso, é para melhorar o texto. Você concorda com essa questão? Eu acho que você coloca muito bem a revisão como uma etapa. E se não passar por essa etapa, você não concluiu o processo. Então, é Exato. uma etapa. Aí, por exemplo, isso é muito comum, né? A pessoa faz lá o TCC, faz correndo, aí no final vem com aquela história, eu não vou passar pela revisão porque não dá tempo ou porque eu não tenho dinheiro. O que você está fazendo na prática? Está queimando uma etapa. Exato. Então, a minha pergunta é, Eretusa, você já viu algum texto que passou por revisão ficar pior do que Não. já era? Gente, então a revisão sempre vai melhorar o seu texto. Sempre. Aí, a outra pergunta é, você prefere um texto melhor ou pior? E Melhor. claro, quanto melhor o texto for para a banca, melhor ele vai ser avaliado e, consequentemente, uma melhor nota será obtida. Então, também esse esmero tem um processo lógico, tem uma razão lógica para isso. E isso é muito claro, porque nós que lemos muitas, né, monografias, muitas teses, muitas dissertações. Então, você começa lá a ler, vamos supor assim, com muita boa vontade. Mas aí você pega, aqui é um erro, outro erro, outro erro. São tantos erros que aquilo vai depondo contra. Então, assim, por melhores que sejam as ideias desenvolvidas, aquilo tudo vai te mostrando a falta de um comprometimento até com a banca. Você falou assim, Exato. pô, a pessoa me mandou um texto e ela não fez a revisão, não passou por uma revisão. E como você bem coloca, diretor, não é só a questão de olhar grafia de palavras, concordância, não é só isso. Por exemplo, é muito comum isso hoje, né? As pessoas leem em PDF, é algo que eu sempre vejo. Então, você está lá escrevendo, por exemplo, no Word, em Times ou em Arial. Aí você pega o PDF, seleciona um trecho e cola no Word ou cola no Word. Comumente, por alguma razão não explicável, as aspas, quando você traz o PDF, ela não vai para a fonte. Ela não vai para Arial, ela não vai para Times. E ela fica lá em outra fonte. E eu olho para aquilo e já falo, trouxe uma colagem aqui e não fez a revisão. Isso sem contar assim, às vezes tem um parágrafo que está justificado, o outro está à direita, o outro está à esquerda, tem um entrelinhas que não foi olhado. Enfim, inúmeros problemas, digamos assim, que vão denunciando uma falta de cuidado com o texto. Um texto que vai ser avaliado. Então, já existem inúmeras questões no TCC. Uma questão que você pode passar para um profissional que te ajudar é a revisão. Então, isso quer dizer que se eu passar pelo profissional, eu vou tirar 10? Não. Mas provavelmente vai ser algo a menos que você vai ser cobrado, algo a menos que vão ficar te indicando erros, que vão ficar lá na sua defesa. A gente vê muito isso, né, na apresentação do TCC, aquele membro da banca que fica falando, aqui isso, aqui aquilo, nananã, às vezes apontando inúmeros erros de questões que poderiam ter sido já previamente resolvidas ao se passar pela revisão. Então, eu acho que a revisão é algo que poupa uma dor de cabeça para aquele sujeito que está se submetendo à banca. É uma preocupação a menos.
E o importante é ver que a revisão sempre vai agregar, né? E foi o que você colocou anteriormente, ela sempre vai agregar. Ela não vai subtrair a qualidade do seu texto, ela não vai subtrair nota que você venha a obter, ela vai agregar. Então, além disso, é uma etapa do processo de escrita e reescrita. Então, como você bem coloca, quando eu deixo de realizar essa etapa, eu estou queimando uma etapa e, por consequência disso, o meu trabalho sai, não sai tão bom quanto poderia sair se fosse submetido a uma revisão. E aí vamos a questões mais práticas, como por exemplo, muita gente tem dúvida sobre como revisar. E assim, eu sugiro que a revisão do texto ela precisa ser realizada através de uma leitura atenta e para que sejam identificados os desvios da linguagem, estrutura, conteúdo de gramática, normalização, formatação, etc. Então, todo e até mesmo conteúdo, não é? Conteúdo, argumentos, etc. E, claro, ela precisa ser realizada com essa leitura atenta. E muitas vezes essa leitura atenta, muitas vezes não. Sempre essa leitura atenta, ela vai estar atrelada ao treinamento do olhar de quem vai revisar. Então, se eu coloco uma pessoa que fez graduação em matemática para revisar o meu texto, provavelmente ele não vai revisar tão bem quanto o profissional da área da linguagem e da área das letras revisaria. Então, é preciso esse olhar atento. Será que eu, que acabei de fazer o meu texto, eu tenho esse olhar atento? Eu, particularmente, quando faço os meus textos para serem publicados, eu submeto ao olhar de um revisor que eu tenho confiança no trabalho dele. E aí essa questão é importante colocar que quem vai fazer essa revisão, como fazer e quem vai fazer. É preciso esse olhar atento? É preciso esse olhar atento. Mas esse olhar atento vai depender de uma formação desse olhar e de uma prática nesse olhar. O que é que você sugeriria sobre como essa revisão deve ser realizada? Eu concordo plenamente. Olha, é uma questão técnica, não adianta. Então, assim, se eu não tenho formação técnica naquilo, por exemplo, eu vou conversar com alguém que está passando por um problema psicológico, um transtorno psicológico. Eu não tenho formação. Então, por mais boa vontade que eu tenha, eu não vou conseguir realmente auxiliar aquela pessoa. Né? Então, assim, eu me fez recordar dois casos. Uma colega que é formada em geociências e aí ela auxiliava alunos, não do curso de geociências, mas do curso de matemática, a fazer revisão. Mas ela não tinha formação em linguagem. Então, aí uma vez ela me passou um TCC de uma dessas pessoas que ela auxiliava e eu vi ali inúmeras questões, inúmeras. Por quê? Porque eu tinha uma formação diferenciada. Então, não é porque aquele sujeito, eu já sou graduado, já sou mestre, já sou doutor na área, que ele conhece o texto acadêmico, mas ele não tem o conhecimento técnico que um profissional de linguagem tem. Isso é claro. Uma vez eu fui fazer a revisão para uma colega da filosofia. Ela era uma doutoranda em filosofia e já professora universitária. E aí, filosofia não é uma área tão distante do mundo da linguagem, né? E ela falou assim, então você faz a revisão aí, tipo, vai ser tranquilo, acho que não tem muita coisa para corrigir. E deu muito trabalho essa revisão, muito, muito, foram horas, horas e, olha, dias de verdade fazendo essa revisão. E aí, a cada vez que eu mandava para ela olhar, ela falava assim, eu não estou acreditando que tinha tanta coisa para revisar. Porque tem esse olhar do técnico, aquele que tem a técnica. Então, e isso a pessoa não vai conseguir de uma hora para outra. Ela vai ter que passar por um profissional. E eu recomendo que seja um profissional da linguagem. Pode ser que tenha alguém que é de outra área e que faça uma boa revisão? Pode, mas provavelmente então essa pessoa se dedicou muito a estudar questões de linguagem para que ela conseguisse fazer essa revisão adequadamente. Não é isso, Aretusa? E você colocando isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive de
Eu participava de uma equipe de revisão de texto, e aí uma colega fez a revisão de um texto e passaram e olha que era uma colega já formada na área, com olhar treinado, etc. E ela se sentia a revisora. E aí, quando o texto foi para os editores finais apontaram as falhas no texto, e aí eu voltei para ela e disse, olha, esse texto aqui tem X questão, e mostrei todas as questões que haviam passado no texto. E ela revoltada disse, quem deixou passar isso? Eu tenho calma, foi você. Exatamente, ela achava que outra pessoa tinha deixado passar aquela quantidade de falhas, que aquilo tinha sido absurdo, mas tinha sido ela. Ela tinha lido o texto e revisado o texto, e mesmo assim passaram falhas. Então, se passam falhas por profissionais da área, imagine por um profissional que não é da área, sobre como fazer essa revisão, como realizar essa revisão. E aí, para finalizar essa parte de como fazer essa revisão, tem um mito de que Balzac ele costumava escrever com vinho e revisar com café, justamente para fazer essa analogia de que para a escrita, para o processo de escrita, nós precisamos de um estado mental mais relaxado para promover a criatividade do texto. Mas aí, quando vai para a revisão, que é outra etapa, não é o mesmo processo, vai requerer o café, porque requer atenção, tensão, é um olhar mais cuidadoso. Então, essa metáfora ela é bem interessante, né? Então, escrever com vinho, revisar com café, escrever com criatividade, com leveza, sem tanta cobrança, mas aí quando eu chego no processo de revisão, eu tenho que ter um olhar atento e eu tenho que cobrar mais desse texto. Agora eu entendi porque eu tomo tanto café. Então, e aí para a pergunta que muitos alunos colocam, então o que é que eu preciso revisar no meu texto? Eu vou pontuando aqui 5 questões que eu vejo como fundamentais para revisar no texto, e aí nós vamos comentando para que os nossos alunos fiquem atentos para essas questões. A primeira questão que eu vejo como fundamental para ser revisada é a superestrutura do texto. O que é a superestrutura do texto? É a estrutura global do texto, tópicos, subtópicos, como estão desenvolvidas as ideias dentro desses tópicos e subtópicos e se estão desenvolvidas de forma equitativa ou de forma equilibrada. Então, por exemplo, nessa superestrutura do texto, que é o esqueleto do texto, eu vou avaliar a distribuição das informações, a organização espacial do texto e o conteúdo em si, como está organizado. Você concorda que essa superestrutura ela precisa ter um olhar crítico de um revisor? Com certeza. Isso aí é o começo, assim, é a base. Você olhar lá para aquele documento que você recebeu em Word, em PDF, e ver a capa, tem folha de rosto, tem um sumário. Ah, mas peraí, aqui no meio tem uma folha que está sobrando, tem um índice de ilustrações, mas não tem índice de ilustrações. Então, depois encontra. E às vezes, como você bem colocou, é a própria distribuição espacial que a gente espera, porque existe mais ou menos uma ideia. Eu não vou fazer uma introdução de 20 páginas e uma análise de 10. A introdução deve ser menor. E você sabe, Letus, você já deve ter recebido, assim, monografias de conclusão de curso que você chega lá e é o contrário, você tem mesmo uma introdução de 40 páginas, e aí a análise tem 5. Então, assim, é tudo uma questão, essa primeira questão aí da superestrutura, da estrutura global, ela é super importante. E aí, o segundo ponto que eu coloco, revisada essa superestrutura, nós precisamos revisar a macroestrutura do texto. E aí, o que é essa macroestrutura do texto? A questão do tema, se eu não fugir o tema, se o tema está bem abordado, bem colocado. O próprio conteúdo, o que é que está colocado nesse texto? As ideias que são expostas aí no texto, que são colocadas textualmente, as proposições, a capacidade de análise de análise crítica do próprio escrevente, a forma que ele argumenta, que argumentos ele adota para defender
a teoria ou a perspectiva teórica que ele adota no texto dele e como ele faz essas análises e a síntese da análise. Então, todas essas questões de macroestrutura, elas vão pesar muito, porque elas pesam na questão da compreensão do texto e na progressão textual também. E aí, você concorda que essa macroestrutura tem que passar por um olhar crítico de um revisor? Com certeza. E assim, por isso que é tão importante esse profissional, porque ele vai saber ali indicar questões que muitas vezes aquele escrevente, a gente não pode esquecer que esse escrevente ele está começando a escrever academicamente. Então, será que ele consegue ver se o tema foi bem desenvolvido, se ele colocou, de repente, considerações nos espaços composicionais, no espaço da monografia que deveria ser adequado? Porque, às vezes, ele começa, por exemplo, a descrever a metodologia lá na introdução, e daí lá na metodologia ele já está fazendo análise. Então, assim, uma coisa muito comum que eu vejo muito em TCC é a pessoa, na introdução, já se aprofundar na teoria. E aí, na teoria, parece que ela não tem muito a dizer, mas é porque ela disse tudo já, lá na introdução. Então, assim, esse olhar do revisor é importantíssimo, a meu ver. E aí, o terceiro ponto que eu acredito ser fundamental ser revisado, e claro, as pessoas de forma geral só observam esse ponto aqui. Esquecem da estrutura global do texto, esquecem da macroestrutura, que contam muito mais. Depois eu vou fazer uma pontuação sobre todas essas questões. E aí, qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto seria a microestrutura. E o que é a microestrutura do texto? São os aspectos gramaticais, então, normalmente as pessoas só olham para o aspecto gramatical. São os aspectos ortográficos, a seleção léxica, que é muito importante, porque eu tenho que fazer uma seleção léxica própria para o texto acadêmico. E a organização sintática do texto, mais uma vez, para que alguém consiga observar a organização sintática do texto, ele tem que dominar minimamente a sintaxe. E aí são essas questões de aspectos de microestrutura que muitas vezes as pessoas estão mais atentas a esse aspecto e esquecem de todos os outros. Então, imagine que eu coloco 4 questões que precisam ser revisadas, mas muitas vezes as pessoas só observam a microestrutura e a microestrutura só algumas questões gramaticais, não todas as questões ortográficas, não todas as questões léxicas e muito menos as questões sintáticas. Qual a sua sugestão sobre esse tópico? Aí eu acho que você foi muito precisa. Porque o que acontece? Às vezes você escuta a pessoa falar assim, mas eu fiz a revisão. E aí o que ela está entendendo como revisão? Apenas essas questões, por exemplo, de grafia. Mas não tem nenhuma palavra errada. Olha, pode não ter nenhuma palavra errada, mas de repente as opções lexicais, as palavras que você escolheu, não estão adequadas àquele gênero acadêmico. Às vezes, a estrutura sintática que você está empregando não está adequada. Por exemplo, algo muito comum é que as pessoas querem escrever de maneira muito rebuscada no trabalho de conclusão de curso, no TCC, e elas vão escolhendo palavras que elas julgam difíceis, rebuscadas, chiques, e aquela palavra está ali colocada equivocadamente, ou errada mesmo, porque o sentido é completamente errado, ou é inadequado. Não é preciso para aquilo que você está falando. Então, e muitas vezes também, essas palavras que nós utilizamos menos, elas têm concordâncias verbal, a depender da palavra, ou nominal, que vão exigir regências que a pessoa não domina. Então, ela coloca uma palavra difícil, mas ela erra na regência, no complemento. Enfim, então tem esse problema. E ela pode ter olhado para todos esses aspectos. Algo que eu vejo também muito comum, Eletus, é que as pessoas querem escrever frases muito longas. Eu sempre falo para meus alunos, gente, primeiro a simplicidade. Um dia, quem sabe, você chegue a escrever de maneira rebuscada. Mas porque fulano de tal escreve com uma frase de 8 linhas.
Olha, mesmo do fulano de tal, eu já não acho bom, porque exige um esforço cognitivo imenso para você acompanhar aquela frase com 8 linhas. Então, escreva uma frase mais curta, porque as pessoas não querem, às vezes, escrever as frases mais curtas, porque, em geral, a frase mais curta, ela vai, sim, exigir uma repetição. Porque ela vai pôr um ponto final e você vai ter que retomar o que você falou. Eu sempre falo, não tem problema. Antes a clareza do que uma estrutura sintática enorme, complexa e que vai levar a uma dificuldade de leitura e de compreensão, e essa dificuldade vai ser de responsabilidade do autor, de você que está escrevendo. Então, você que vai ser punido. Então, você veja, tem questões de palavras, de estrutura sintática, e que às vezes a pessoa, de inadequações que a pessoa nem olhou, e ela imagina assim, não, mas eu passei pela revisão, olhei e não tem nenhuma palavra errada. Não é só isso. E aí, você vê, ela está olhando só para o micro, como você já bem colocou. Existem questões intermediárias, desenvolvimento de ideias, os locais em que essas ideias vão ser colocadas, e existe a questão da superestrutura, da estrutura mais ampla do TCC, que muitas vezes a pessoa nem se atentou a isso. Então, imprescindivelmente, ela precisa, a meu ver, pelo menos, essa é a minha opinião, passar por um profissional. E você coloca uma questão muito importante aqui na microestrutura do texto, que são os aspectos gramaticais, ortográficos, seleção léxica e organização sintática, que é essa questão da simplicidade, né? Muitas vezes as pessoas leigas na área do texto acham que o texto de difícil compreensão, teoricamente muito rebuscado, são os melhores textos, e não. Eu sempre coloco, imaginem que um profissional como um jornalista escrevesse um texto que fosse de difícil compreensão e que ninguém gostasse de ler. Ele passaria fome, porque ele seria demitido do jornal diretamente. Um bom texto é um texto que é agradável para a leitura, é um texto fácil de compreender. Então, no gênero textual acadêmico, qual é a característica dos parágrafos? São parágrafos curtos, objetivos e claros. Então, sempre que eu fugir à clareza, à objetividade do texto, eu vou incorrer em parágrafos demasiadamente longos, em períodos, em orações muito longas, que às vezes não são organizadas sintaticamente de forma adequada, e ainda pior, contribui para uma dificuldade na leitura e na compreensão desse texto. Então, não é isso que nós queremos. Produzir um bom texto é produzir um texto de fácil acesso, de fácil compreensão e que tenha gancho, que seja um texto que prende a atenção do leitor e não que repele o leitor. Né? Então, um texto que vai repelir um leitor seria um texto que não seria vendido por uma editora ou por um jornal. Então, esse profissional, ele não entende de texto e muito menos de toda essa área, porque a estrutura do texto, um texto para ser bom, ele precisa ser, principalmente um texto acadêmico, ele precisa ser claro, objetivo e que as ideias estejam ali, sejam facilmente acessadas. Né? Então, são essas questões. E aí, como quarto ponto, eu coloco a normalização. Então, aí no quarto ponto, nós podemos adequar o trabalho às normas da ABNT, da APA, da ISO, qualquer outra da própria faculdade ou universidade que você esteja submetendo o trabalho. Mas aí o quarto olhar seria, na revisão, seria essa questão da normalização. Que normas estão sendo usadas e como são colocadas essas normas? Qual a sua percepção sobre essa questão da normalização? Olha, você veja aí, nós já falamos de 3 aspectos, estamos no quarto da revisão. Você pensa a dificuldade para esse estudante que está escrevendo provavelmente pela primeira vez um texto acadêmico mais longo, tentando dar conta do que ele tem a dizer, ao mesmo tempo, digamos assim, aprendendo a escrever um texto mais longo e ter que olhar para todos esses aspectos e ainda, para pôr a cereja no bolo, a normalização. Então, são muitos aspectos. Não é à toa que vem, muitas vezes, com inúmeros problemas. E essa normalização, aí também é outra questão que eu iria trouxe,
que muitos profissionais, eles acreditam que sabem as normas, mas eles não sabem as normas. Porque essas normas são atualizadas constantemente. Eu vou te dar um exemplo, né? Então, quando eu fiz a faculdade de Direito, já era doutor em Linguística Aplicada, e aí quando chegou lá, né, eu fui apresentar o meu TCC, um dos membros da banca comentou que haveria um equívoco em uma nota de rodapé que eu havia feito. Mas não havia equívoco nenhum. É porque ele tinha uma noção equivocada do que a ABNT permitia ou não permitia. Porque as normas da ABNT que dizem respeito ao texto acadêmico, às vezes elas são categóricas e falam é assim que tem que ser feito, e tantas outras vezes elas deixam em aberto. Pode ser feito. Ah, o tamanho da fonte menor, mas não diz exatamente qual é o tamanho da fonte. E em tantas também outras questões, a ABNT não fala. E aí, quem tem que resolver isso? O profissional da linguagem. Ele é que vai procurar, olhar como outros profissionais estão fazendo, em como isso foi feito em outros textos. Então, você veja a importância desse olhar profissional. E o que eu diria, a normalização da BNT, ela é complexa. As pessoas podem achar que não, mas é assim. O tamanho da fonte em que eu vou colocar a universidade de não sei que lá é um. Aí o tamanho da fonte em que eu vou escrever o texto é outro, o espaçamento é outro, a hora que eu citar, a citação direta é de um jeito, indireta é de outro, e aí tem, às vezes tem P ponto, às vezes não tem, enfim. Então, tudo isso leva é um conhecimento muito complexo para esse estudante acreditar que ele vai adquirir em dias para fazer a revisão dele. Ele não vai adquirir. Então, assim, você Ele vai pegar. vai ter noção, mas não ter todo o conhecimento das normas necessário para a revisão de um texto. Eu Não concordo. vai. E assim, daí o texto todo tem que estar dentro da norma. Então, cada parágrafo tem que estar dentro da norma. Cada sessão você vai ter que ver como que é esse título de sessão, se é em caixa alta, se é em caixa baixa, se é em negrito, se é sem destaque. Daí chega nas referências, como são as referências. E hoje, com várias referências que são online, e muitas vezes a ABNT nem ainda estabeleceu exatamente, e aí ela muda, e enfim, então são complexidades várias que esse sujeito vai precisar estar atento. Eu, E aí, sim, essa normalização realmente conta, ela depõe contra ou a favor do próprio escrevente, né? Então assim, eu acho que todo um esforço que se você puder, valeria a pena você passar para um outro sujeito. Isso eu não estou dizendo que o candidato ele não vai precisar, né, o estudante ele não vai precisar saber o mínimo, ele vai precisar, porque ele vai ter que escrever, ele não vai mandar o texto lá para o orientador fazendo uma citação longa fora do padrão. Mas ainda assim, é esse que é o problema, é que às vezes a pessoa acha que aquele mínimo que ela aprendeu já é o suficiente, não é. Por mais que ele esteja acreditando que está ok o texto, eu ainda passaria por um revisor. E aí o que eu coloquei desde o início, o próprio ato de revisar o texto é um ato de humildade, né? Você saber que você não sabe de tudo, que o texto, por mais que você seja profissional da área, treinado, etc., esse texto ele requer uma revisão, porque é uma etapa da escrita e reescrita, então na hora que eu evito essa revisão, eu estou queimando essa etapa, como você já bem colocou aqui, e que não vale essa revisão ser feita pelo próprio profissional. Por exemplo, eu tenho graduação na área de letras, fiz especialização em filosofia, mestrado e doutorado na área de linguagem, linguística, e quando eu faço um texto que eu vou publicar, eu submeto esse texto a um olhar de um revisor que não é o meu olhar, eu faço as minhas revisões? Faço as minhas revisões, mas mesmo assim eu vejo que há necessidade de passar por um olhar de outra pessoa, de um revisor treinado, para que ele agregue valor e dê outras sugestões sobre o texto que me passaram, que vão me passar. Porque ninguém vai ter condições de escrever o texto só, perfeitamente só. Então, não é à toa que, como você bem colocou, nas editoras eles trabalham às vezes até com 3 revisores,
editores, escritores, então cada um dentro do seu processo de escrita e reescrita do trabalho, para que o trabalho saia o melhor possível, e mesmo assim, às vezes, quando nós compramos o livro, ainda sai com uma falha de ortografia ou gráfica, seja lá qual seja essa falha. E aí é interessante que você colocou a questão da ABNT, porque nós estamos só presos à ABNT, mas existem outras normas, como a APA, que é muito usada na área biomédica, etc. A ISO também, a nível internacional, e a própria universidade ou faculdade, às vezes, criam suas próprias normas. E é interessante estar atento a essa normalização, e como você bem coloca, tem questões que a ABNT fecha, mas tem questões que ela deixa em aberto. E ela muda, e aí eu ia justamente colocar isso. Eu fiz um curso na ABNT sobre trabalhos acadêmicos, como revisar e todas as normas que envolvem o trabalho acadêmico, em 2016, em agosto de 2016. E aí algumas normas mudaram. E aí quando foi, e eu sabia quais eram as normas que tinham mudado, mas é sempre bom dialogar com os profissionais da própria ABNT, porque as questões que estão abertas, nós podemos questionar. E aí, nessa questão, o que vocês sugerem? E o ano passado, em novembro do ano passado, eu fiz um segundo curso, também nos trabalhos acadêmicos, mas para atualizar as normas que haviam sido atualizadas. E uma das questões que eu comentava, que eu questionava com a professora do curso quando tem uma fonte menor nas citações longas, nas notas de rodapé, etc., o que vocês sugerem? 11, 10, 8, 9, porque eu já vi essas 4 fontes. E eles recomendam a 10, realmente, mas não tem lá no texto da BNT. Eu, particularmente, eu prefiro a fonte 10, mas se uma pessoa colocar 11, pela norma da BNT está correta. E outra coisa, a BNT não fala de fonte, ela não fala Times New Roman, ela não fala Arial. Ela diz o tamanho da fonte e pronto, ela não diz o nome da fonte. E aí cada instituição adota suas fontes. E aí, claro, é muito usada a Times New Roman e a Arial, mas não está lá na BNT isso. E aí são essas questões que quem não teve contato exatamente com as fontes da ABNT, com as próprias normas, ela não vai ter condições de fazer uma revisão adequada desse trabalho. E aí pode ser que passem falhas no texto, e essas falhas, consequentemente, vão refletir na nota que o candidato à aprovação do TCC vai ter na média final daquele trabalho. E aí, como 5 pontos a ser observado, é a formatação do texto, que também aqui é outro universo. Então, nós temos todas essas questões e a formatação, ela vai contar. O que é que você sugere sobre a questão da formatação? Porque muitas vezes o profissional tem conhecimento da linguagem, mas não tem conhecimento de informática suficientemente adequados para conseguir formatar aquele trabalho como ele deveria ser formatado. Não, eu só vou voltar num ponto aí que você falou que eu acho que é muito importante, que é a questão aí dessas normas da BNT. Justamente. Então, aí você vai para uma banca, e aí, por exemplo, você colocou lá uma citação longa em tamanho 11, e vem alguém e fala, está errado. Eu já vi isso. Ou a pessoa põe em tamanho 8. Ah, não, uma nota de rodapé, por exemplo. Não, tem que ser 10. Então, quer dizer, aquele avaliador, um professor ali da banca, ele está imaginando que ele conhece a norma da BNT. E quem conhece mesmo a norma da BNT é só quem, de fato, está olhando. E aqui, né, Letus, até você começou falando dessa parte da sua fala a respeito disso, a gente está falando da BNT. Mas existem várias outras normas. Aí, você já imaginou você como um escrevente tem que ficar correndo atrás de cada norma? Olha, gente, você falou, Erutus, e eu concordo plenamente. Acho que nada me deixa tão feliz do que pegar um texto meu e passar por um revisor. Porque eu sei que eu vou ganhar com isso, que ele vai ter um outro olhar, que ele vai contribuir para o meu texto. Então, é muito bom o seu texto passar pela visão de um profissional. Ou seja, em síntese, né? Mesmo nós que somos da área, mesmo nós que fazemos revisão, nós gostamos que o nosso texto passe pela revisão de outro, né? Com relação à formatação, olha,
Gente, formatação é aquela coisa. E tem a formatação e a desformatação. Hoje, uma coisa muito comum é que os alunos, às vezes, eles escrevem, por exemplo, no Docs. Só que o Docs não tem todos os recursos de formatação. E aí, a hora que ele vai passar para o Word, desformata. Ou, às vezes, a hora que ele vai passar para o PDF, desformata. Enfim, então você tem que ter muita atenção nisso, né? Porque senão vai ser mais um problema daí. Assim, E uma coisa a observar é que o conhecimento que é exigido para a formatação adequada no Word do trabalho, por mais que você já pegue um template pronto do trabalho, você precisa ter noção de informática, e essa noção não é básica, não é o Word básico, é o Word avançado. isso, E exatamente. aí, assim, muita gente não tem essa noção de que o conhecimento exigido ali para formatar, ou até mesmo se você pegar um template para você conseguir que esse template funcione realmente para você, precisa de conhecimento avançado do Word, não é um conhecimento básico. Então, essa formatação, muitas vezes, quando eu pego um trabalho com muita questão de formatação, eu digo assim, submeta a uma pessoa que entende de formatação, porque por mais que você tente, você não vai conseguir vencer os prazos, porque aqui há muita questão de formatação e vai demandar um certo tempo para que sejam corrigidas. Por exemplo, o sumário automático é ótimo, mas você tem que ter Perfeito. conhecimento para fazer, conhecimento técnico, porque senão você ainda vai ficar maluco. Uhum. Porque aí vai, de repente, parecer que sumiu uma parte do seu texto, mas você recolheu porque você fez um título, enfim. Ou uma questão que eu vejo muito também é a questão das legendas em imagens. O Word ele tem automaticamente a possibilidade de fazer isso para que aquela legenda, né, digamos assim, entre aspas, o título que você põe em cima da imagem, ele não fique numa página e a imagem em outra. Então tem um recurso no Word para fazer isso, e inclusive ele gera daí a lista dessas imagens de maneira automática. Mas você precisa conhecer. Ou, por exemplo, os estilos, né? Você pode fazer um estilo para o texto, um estilo para citação longa, um estilo para as referências. Todos esses mecanismos de automação que estão no Word, eles são muito interessantes, mas você precisa de um conhecimento técnico para fazer. E aí o que eu coloco sempre para os meus alunos é que o Word, ele não atrapalha. Ele, se ele for usado adequadamente, ele facilita o seu trabalho. Mas, claro, para que eu saiba usar adequadamente o Word, aqui eu estou citando só o Word, mas para que eu saiba usar adequadamente o Word para produzir o meu TCC, eu preciso ter um certo conhecimento técnico sobre o Word, e esse conhecimento não é um conhecimento básico, é um conhecimento de nível avançado do Word. Então, requer um certo grau de conhecimento. Com certeza, eu concordo plenamente. Enfim, então, para irmos concluindo o nosso episódio de hoje, essas 5 questões que nós colocamos anteriormente aqui, a superestrutura, a macroestrutura, a microestrutura, a normalização e a formatação, são questões que precisam ser submetidas a um olhar de um revisor. Muitas vezes, nem todos os revisores têm conhecimento técnico para fazer todas essas revisões. Às vezes, alguém revisa só a parte de formatação e normas, outras pessoas avaliam só a parte da superestrutura, macroestrutura e microestrutura. E é até compreensível, porque as normas e a formatação, elas estão mais no conhecimento da informática, precisa desse conhecimento do Word. Já a superestrutura, macroestrutura e microestrutura precisa dessa formação do profissional das letras. Então, são poucos os profissionais que reúnem todas essas revisões numa só, mas são fundamentais. E aí a questão que eu gostaria de colocar é que a maioria das pessoas focam só na questão da microestrutura e microestrutura por cima, não aprofundada. E claro, eu já fiz parte de bancas de avaliação de trabalhos, de redação de vestibular, e até mesmo de textos para editoras e mesmo em concursos públicos. E nós sabemos que a microestrutura é o que tira a menor quantidade de pontos de uma redação. Porque o que vai retirar mais pontuação numa redação, num texto, é a superestrutura, é a macroestrutura e às vezes a própria normalização do texto. Qual a sua opinião sobre isso?
Então vamos falar em bom português aqui para as pessoas. Muita gente está muito preocupada em escrever certo, essa ideia de escrever certo, ou seja, grafar as palavras corretamente, né, ortograficamente corretas, e questões mais específicas de regência, de concordância, que é essa superficialidade do texto. Mas, quando você vai ser avaliado, aquilo que, em geral, mais depõe contra são questões mais abrangentes, questões, por exemplo, de ideias. As ideias não estão bem desenvolvidas. E no caso do texto acadêmico, que tem todo um modo de ser, por exemplo, questões mais abrangentes. A pessoa trouxe a metodologia, falou sobre a metodologia, trouxe referências teóricas adequadas, ela só trouxe as referências teóricas ou ela realmente se apropriou dessas referências, discutiu essas referências, como ela fez a análise dos dados que ela trouxe, ou seja, são questões muito mais abrangentes do que essa superficialidade de ver se uma palavra está certa ou não. Claro, quando existem inúmeras palavras grafadas de maneira incorreta, quando há inúmeros problemas de formatação, de normalização, tudo isso, como a gente foi vendo, são inúmeros pontos, tudo isso vai depondo contra aquele sujeito. Por isso que, né, reforçando aquilo que nós falamos inúmeras vezes, eu estou usando nesse podcast, entregar o seu trabalho para um profissional é algo que você deveria considerar como um investimento a ser feito em prol do seu trabalho e do resultado do seu trabalho. E aí, como considerações finais aqui para concluirmos esse episódio do podcast de hoje, eu gostaria de deixar claro aqui, como você bem coloca e como nós viemos colocando ao longo desse podcast, é que sem dúvida, não há dúvidas de que a revisão do texto ela é uma fase muito importante para a conclusão de um TCC. É uma fase na conclusão. Então, saltar essa fase é queimar etapas. É uma das etapas do processo de escrita e reescrita de um texto. E, claro, um TCC bem revisado fará com que o estudante obtenha melhores resultados. Então, eu acredito que quem dedica tempo, energia e às vezes até dinheiro para a elaboração de um TCC, ele quer que esse TCC gere os melhores resultados possíveis. Então, essa é a colocação final das minhas considerações sobre esse podcast de hoje, essa questão da revisão textual. O que você gostaria de colocar, Lucas? Eu gostaria apenas de complementar, sintetizar e reafirmar aquilo que você falou. Ou seja, não queime etapa. Já planeje o desenvolvimento do seu TCC para que, ao final, você leve o seu texto para um profissional realizar a revisão, porque assim você vai, com certeza, ter melhores resultados. Então, agradecemos a quem viu esse podcast até o final. Pedimos para que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, porque assim podemos produzir mais e melhores conteúdos. E até o próximo episódio. Até, um abraço, Iletusa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.